E hoje, né, domingo, ó, de Páscoa, a grande maioria, é maioria e é grande maioria, eu não estou sendo redundante, não, da cristandade, da cultura cristã, daquilo que foi absorvido como valores cristãos distantes ao próximo, comemora o dia da Páscoa cristã, dia da ressurreição. Eu falo assim porque cristão não comemora Páscoa, para começar. Isso daí é coisa de outro povo, de outra cultura, de outro contrato de Deus com os homens que Jesus aboliu e disse, ó, não é mais assim, agora é assim. Antes era assim, agora é assim. Você já ouviu isso em algum lugar? Antes era assim, agora é assim, mudou. Antes era de um jeito, agora é de outro jeito. Antes você era solteiro, por exemplo. Agora você é casado. Tem tanto anão aí, que criançola da mamãe, que quer viver aquela vida de solteiro, mesmo vitimando uma mulher, chamando ela de esposa, né? Que eu estou dizendo, a pessoa casa e quer continuar aquela videca de solteiro, não dá satisfação, bom, enfim. Eu não vou falar de crise e relacionamento de casal agora. Mas eu quero falar sobre o domingo. Todo domingo, aqueles que são de Jesus relembram que Jesus ressuscitou. O dia depois do sábado, que nós chamamos de domingo, ele relembra isso, que Jesus ressuscitou, que tudo começou, por isso é o primeiro dia da semana. Enfim, o interessante, falando da vitória sobre a morte, que hoje nós comemoramos, Paulo cantou um hino da vitória sobre a morte. Ele disse assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua vara de cutucar a gente? Porque essa vara de cutucar, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas Jesus venceu a morte, porque ele não pecou, e nos deu a vitória sobre a morte. Paulo diz isso em 1 Coríntios, ele fala muito bem sobre isso. Ele vai dizendo, olha, se a gente esperasse em Cristo somente nessa vida, a gente seria os mais miseráveis homens do mundo, mas nós cremos na vitória sobre a morte, na vida eterna, nós acreditamos que o primeiro Adão perdeu para a morte, lá no Éden, mas Jesus, o segundo Adão, venceu a morte e nos dá a vitória sobre toda a morte. Então Paulo diz isso. Mas, voltando aos textos sobre a ressurreição de Cristo, tem um texto muito interessante em Mateus, por exemplo, que as mulheres, diz assim, Mateus, já no finalzinho, versículo 20, capítulo 28 de Mateus. No findar do sábado, portanto, já no domingo, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram lá onde tinham colocado Jesus. Tinham colocado Jesus. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, guarda isso, um anjo do Senhor desceu do céu, saiu daquela dimensão e veio para essa, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto desse anjo era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. Os guardas que estavam lá fazendo escolta para que ali fosse a prisão eterna de Jesus, os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Ficaram congelados de pavor, né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, não fiquem com medo não, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado, e agora ele não está aqui. Vocês estão vindo buscá-lo entre os mortos, mas ele não está aqui. E isso hoje, Marione, é proclamado em todas as igrejas, hoje, domingo de Páscoa. Ele não está aqui, tem musical falando disso. Ele não está aqui.
ele não está aqui, sabe? E fazem até encenações, pecinhas teatrais, dizendo, olha, o túmulo está vazio e tal. Hoje é dia de falar que o túmulo está vazio, proclamar isso, ele não está aqui. O anjo disse, ele não está aqui no túmulo. Mas Paulo, ainda Paulo, hein, em Atos, capítulo 17, ele fala assim para aquelas pessoas, olha, 17 e 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Olha que coisa, como é dar um nó, hein? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Então lá, o anjo diz, ele não está aqui no túmulo. Agora no templo, o profeta diz, ele não está aqui. Não está aqui não. Mas a gente enfatiza nos dias de hoje, por exemplo, dia de Páscoa. Vamos, deixa assim. Não dá para mudar a nomenclatura depois de quase 2000 anos de fazendo isso. No dia de Páscoa a gente vai lá e enfatiza, ele não está aqui, ele não está aqui. Mostra a pedra virada, o túmulo vazio, faz representação. Ele não está aqui. Só que a gente não enfatiza, nós enfatizamos a voz do anjo, Mariana, mas não enfatiza a voz do profeta, nem aqui. Ele não está no túmulo, mas também não está no templo. Começa, né? Você vai no templo hoje, sei lá onde você vai. Você vai no cultinho especial para ouvir que ele não está lá, no túmulo. Mas ele não está aí também. Ele não está aí. Onde Jesus está, então? Se ele não está no túmulo, ele não está no templo, onde que eu... Jesus falou assim, ó, em primeiro lugar, eu e Pai viremos para ele, eu e você, e faremos nele morada. Então, deixa a venda cair do teu coração, dos teus olhos, da tua mente, do teu entendimento. Ele não está no túmulo, mas ele também não está no templo. Ele está onde? Fazendo morada em você. É aqui, é no teu coração, é no teu peito. Em outro momento, uma mulher pergunta assim para Jesus, a mulher no poço, aquela mulher que ele se encontra com ela no poço, em João capítulo 4. Senhor, os nossos pais adoravam na cidade tal, nós adoramos no monte tal, onde que é o certo adorar a Deus? Qual é o endereço? Qual é a igreja que eu vou visitar hoje? Jesus falou para ela, ó mulher, não está nem lá, nem ali. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, é ali que Deus está. Jesus enfatizou isso também. Ele disse, né? Viremos para ele, você, faremos nele morada. Mas ele também disse assim, onde houver 2 ou 3 reunidos, hoje aqui em casa, nós estamos reunidos aqui nessa sala, porque somos dele. A Mari está ali me ouvindo, eu estou aqui falando, nós estamos trocando olhares. Sabe o que acontece? Ele está aqui. Se eu for no túmulo procurá-lo, lá em Jerusalém, eu não vou encontrá-lo lá. Se eu for num templo procurá-lo, aqui do lado de casa, eu não vou encontrá-lo lá. Porque ele está aqui, onde houver 2 ou 3. Você entende isso? Onde houver 2 ou 3. Então o anjo diz, não está no túmulo. O profeta diz, não está no templo. E Jesus diz, estou em vocês. E a gente prefere o quê? As palavras dos homens. Venha para a nossa grande reunião que Jesus estará aqui, te abençoando. Daí a gente vai com 2 preocupações. Não é assim? As mulheres foram ao túmulo com 2 preocupações. A gente vai com 2 preocupações. Quem que eu tenho que agradar para achar que estou agradando a Deus? Quem que eu tenho que obedecer para achar que estou obedecendo a Deus? Quanto eu tenho que dar para Deus me aceitar? Ó, 3, já falei de 3. Falei, não sei fazer conta, eu falo de 2. Então, hoje, mais do que você assistir teatrinho, se emocionar com teatrinho, ele não está aqui, ai que bonitinho, ele não está aqui. Que bom, né, que Jesus não está no túmulo. Que bom que Jesus não está no templo também. Ah, mas isso não é enfatizado, eu repito.
Que Jesus não está no túmulo, todo mundo enfatiza. Que Jesus não está no templo, tentam esconder. Para encerrar, hoje eu estou num vídeo um pouco mais longo, de propósito. Para encerrar, eu quero contar uma história para você, de quando os pais de Jesus, falando desse negócio de Jesus não tá, foram, quando ele era criança ainda, foram com ele para, algum toque para mim, não? Foram com ele para adorar a Deus. Verso Lucas capítulo 2. Cumprida todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, depois que foram lá para Jerusalém, adorar a Deus, voltaram para a Galileia, que Jesus tinha uns 12 anos, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino, ó, esse menino é Jesus, e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Olha, versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, diz o texto, segundo o costume da festa. O judeu tinha a festa de Páscoa, nós não. Terminados os dias da festa, eram vários lá. Ao regressarem para sua cidade, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém. Eles não sabiam, sem que seus pais o soubessem. Verso 44. Pensando, porém, estar entre eles, entre os companheiros de viagem, sabe, aquela caravana, várias pessoas. Ah, o menino está ali, o menino está lá, o menino está lá. Ele não estava com ninguém. Foram caminho de um dia. Depois de um dia de viagem, começaram a procurar o menino, diz o versículo 44, entre os parentes da comitiva da viagem e conhecido. Cadê o menino? Ele não está aí na carroça de vocês? Não está aí? E não tendo encontrado, voltar. Então veja, eles estavam numa jornada pensando que Jesus estava ali. Mas Jesus não estava. Eu não estou não. E é bonito esse texto. Quantas vezes a gente está numa jornada achando que Jesus está com a gente naquele negócio? Não está não. Então é uma coisa para pensar. Vamos, só para terminar. Vai no templo, no túmulo vazio, pensando que está lá, não está aqui não. E isso a gente enfatiza, e prega, e esguela, e pede oferta. Esguela, e aquelas coisas. E crente, né? Dos quais eu sou. Daí a gente fala, não, ele então não está no túmulo, deve ir no templo. Vem o profeta. Não, aqui também não. Só que isso a gente esconde. Por quê? Porque a gente quer andar nessas caminhadas. Se todo mundo pensar que Jesus está com a gente, tá bom, vamos lá. Mas Jesus não estava ali, nem com os pais, não estava. Quantas vezes é essa a nossa caminhada? Num vazio de religiosidade, de liturgias, de festinhas, de teatro, de cantoria. Mas Jesus não está ali. De grana, mas Jesus não está ali. E grana move tudo, né? Grana move tudo. Quando Jesus não estava naquele túmulo lá que os anjos falaram para as mulheres, os guardas ficaram apavorados. Sabe como termina esse pedacinho do texto? Diz assim, e as autoridades deram dinheiro para os guardas inventarem uma fake news. Sabia disso, Mariane? Pagaram uma fake news, está aqui, ó. Versículo 11. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes, dizendo, olha, não estava lá não, um anjo apareceu, o túmulo estava vazio. Reunindo-se eles em conselho, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormimos. Veja, dinheiro comprando versões, dinheiro criando narrativas, dinheiro falando que tudo está tão lindo e não está nada lindo. É isso. Então hoje é um bom dia para você pensar que ele não está no túmulo, mas também não está no templo. Durma-se com barulho desse. Não, dorme não. Acorda para a vida. E vamos para a vida. Bom domingo, como todos os domingos. Creia na ressurreição e que ele está em você.